Segundo Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 8 em diante. Eu quero falar dos 3 níveis em que o cristão pode viver. Essa é a inspiração das corujas, né? Lá pelas tantas da madrugada. Capítulo 4, versículo 8, ok? Então a história começa assim. Temos aí no telão, você pode seguir aí. Certo dia, Eliseu passou por Sunem. Sunem era uma cidade, né, uma vila, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos depois, em cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que quando ele vier à nossa casa, poderá se retirar para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, que era o discípulo dele: chama a sunamita. Chamando a ela, ela se pôs diante do profeta. Versículo 13. E este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Respondeu ela: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que há de se fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama-a. Chamando, ela se pôs à porta, e disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo o que o profeta Eliseu dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, estava na roça, né, no campo. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva-o à sua mãe. Ele tornou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Respondeu ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, não é lua nova, não é sábado. Ela disse: não faz mal. Então ele fez albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda e não se detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pôs o homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os seus pés, e se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Então disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o teu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então ele voltou a encontrar com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre
sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, as suas mãos sobre as mãos do menino, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto, mais uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, ele disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou seus pés dele e prostrou-se em terra e tomou o seu filho. Amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre os 3 níveis em que o cristão pode viver. Nunca tinha ouvido essa palavra, nem nunca preguei essa palavra, se bem que eu já preguei nesse texto dezenas de vezes. Nunca isso. Os 3 níveis em que o cristão pode viver. A Bíblia nos fala que o profeta Eliseu passava sempre por uma cidade chamada Sunem. Sunem era uma vila pequena. Se você ler, não Deuteronômio, Josué, capítulo 9, versículo 9, diz que Sunem era uma vila pequena. E ela ficava entre 2 cidades grandes. E dessa cidade grande para outra cidade grande, não se conseguia fazer esse trajeto em menos de um dia. Então Sunem era, vamos dizer assim, uma cidade de repouso, de parada. Era uma cidade dormitório. As pessoas paravam ali e dali iam para frente. Então o profeta Eliseu sempre fazia esse trajeto e passava por Sunem. E a Bíblia diz que um certo dia, uma mulher resolveu constrangê-lo para hospedá-lo. Ele não queria ser um peso para ninguém, ele não queria perturbar ninguém, mas o texto nos diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Constrangeu a comer. Normalmente o pessoal levava comida, mas é claro que depois de um dia o pão ficava meio seco, né? Então essa mulher constrangeu ele a entrar na sua casa e comer pão. E a Bíblia diz então que depois disso o Eliseu ficou freguês. Cada vez que passava ali, ele parava lá. E comia pão, e ficava na casa, e no outro dia seguia viagem. Agora veja, um belo dia, a Bíblia diz que essa mulher falou: olha, eu estou olhando para esse profeta e de fato ele é um homem de Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um sobradinho aqui para ele, vamos construir aqui uma obra de pedreiro, um quarto para ele. Vamos pôr uma cama, uma mesinha, para ele ler. Ele carregava os rolos, né, que ele lia como profeta, para ele poder ler. Vamos pôr um candeeiro lá, e aí quando ele hospedar, quando ele vier, ele fica aqui. Então a mulher hospedou e ele ficou. E aí um dia, o texto que nós lemos disse assim, que ele resolveu, colocou no coração dele, depois de muito tempo, falou: ô Geazi, pergunta para ela o que ela precisa. Porque ele tinha livre entrada com o rei, com o general do exército, né? E com Deus. Aí a mulher disse: não, eu estou bem, tenho meu marido aqui, estou aqui, está tudo bem. Aí ele perguntou para o discípulo dele: o que ela precisa? Ele falou: eu vejo que o marido dela já é velho e eles não têm filho. Eu acho que ela gostaria de ter um filho. Aí o profeta disse: chama a mulher aqui. Chamou, ela veio, ele disse: daqui 1 ano, por esse tempo, eu vou passar aqui e você vai estar com um filho no colo. E a mulher disse: Senhor, não minta para mim. Ela achava impossível. Ele disse: não, vai ser. Dali 1 ano, ele voltou por lá, ela estava com ele, com o menino no colo. Uma bênção. Essa mulher foi abençoada. Já pensou que coisa tremenda isso? Mas aí um belo dia, o menino já estava um pouco grande, diz que foi ver seu pai, que estava na lavoura, colhendo. E quando chegou lá, talvez o sol, nós não sabemos o quê, mas ele teve uma forte dor de cabeça. O pai mandou ele embora, chegou em casa, morreu. Aí a sunamita pegou uma mula cheia de alimento, de coisas que precisavam para a viagem, e foi aonde Eliseu estava. Ele estava longe, num monte chamado Carmelo, bem longe. Aí, quando ela vinha, ele disse: lá vem a sunamita. E sempre Deus revelava para o profeta o que estava acontecendo. Nessa vez ele não revelou. E aí o que aconteceu? Ele falou: Geazi, vai lá e
traz ela para cá. Ela veio e se jogou nos pés do profeta, diz o texto. Olha que história linda essa. Ela se jogou nos pés do profeta e disse, eu não falei para que não mentisse para mim? Ele já sabia que era alguma coisa com o filho, porque ela tinha dito isso para ele com relação ao filho. Então Eliseu pega o bordão dele, o cajado dele, e o cajado, para os homens de Deus, simboliza a autoridade. Então ele pega esse cajado e diz para o discípulo dele, que era jovem, vá correndo na frente, bota o cajado sobre esse menino, onde ele estiver. E o profeta, então, estava pensando que ele ia ressuscitar. E aí o Geazi foi e pôs o cajado, não aconteceu nada, ele voltou correndo e falou, continua mortinho, mortinho. Aí ele chegou na casa, foi no quarto, deitou sobre o menino, olho no olho, boca na boca, mão nas mãos, e o menino se aqueceu, mas ainda não aconteceu nada. Aí ele levantou, orou de novo a Deus, fez a mesma coisa, o menino espirrou 7 vezes e ressuscitou. Aleluia, o menino ressuscitou, e ela então devolveu esse menino ressuscitado para a mãe. Então eu quero dizer para você que essa história aqui nos conta de 3 níveis em que o cristão, nós, podemos viver. O primeiro nível é o nível da mediocridade. Qual é o nível da mediocridade? Essa história, se você observar bem, só conta dessa cidade de Sunem a história dessa mulher. E nem diz o nome, Sunamita é o nome dela. Não conta outra história. O que quer dizer que não aconteceu nada mais de interessante a não ser a vida dessa mulher nessa cidade. Então, olha, o profeta passava por Sunem direto. Ninguém reconhecia ele. E tinha tanta gente com dificuldades, com coisas, e tinha o profeta de Deus ali, que era a autoridade de Deus, que podia fazer as coisas acontecerem, mas o pessoal vivia no nível da mediocridade. Qual é o nível da mediocridade? O nível da mediocridade é esse. É que é um nível sem discernimento espiritual. Não tem nenhum discernimento espiritual. Ali estava um homem, profeta, que a palavra de Deus estava na boca dele, o que ele dissesse ia acontecer. Imagine uma vila inteira. Eu duvido que não tivesse muitas pessoas ali que tinham problemas. Continuavam no mesmo jeito. Viviam no nível da mediocridade. Sabiam sobre Deus, sabiam que Deus era poderoso, sabiam que havia um profeta, mas não tomavam iniciativa nenhuma. Não havia reconhecimento, não havia discernimento espiritual. Eles não conseguiam discernir nada. Eles não conseguiam discernir as fontes de bênção. O profeta estava ali. Ele era uma fonte de bênção. Ele chegava e saía. Chegava e saía. A única que conseguiu discernir que ela era uma fonte de bênção foi a Sunamita. O resto vivia no nível da mediocridade. O que é o nível da mediocridade? A gente não reconhece, por exemplo, algumas coisas como fonte de bênção. A gente não reconhece que o nosso trabalho é uma fonte de bênção. Às vezes a gente fica maldizendo o nosso trabalho, o cansaço, ao invés de a gente orar, agradecer, e Deus podia levar para um outro nível, um trabalho bem mais fácil, sem tanta complicação. Mas a gente não reconhece. A gente vive no nível da mediocridade. Por quê? O nível da mediocridade é aquele no qual Deus não é Senhor das coisas que nós temos. E nós não reconhecemos a autoridade espiritual. Nós não reconhecemos a autoridade espiritual nem de Deus, porque nós não oramos a Ele. Sabe o que acontece? Nós fazemos mais ou menos assim. Por exemplo, se a gente fica doente, a gente vai no médico. Daí vai no médico. Até que é desenganado do médico. Daí a gente diz, bom, agora a única coisa que resta é entregar para Deus. Só entrega para Deus quando não tem mais nada para fazer. Quando deveria ser a primeira coisa. Isso é o nível da mediocridade. A gente só ora quando fica num apuro tão grande que podia ser evitado se a gente tivesse orado primeiro. Então a gente não reconhece a fonte de bênção. Não reconhece que Deus é uma fonte de bênção. Não reconhece que os irmãos são uma fonte de bênção. Porque a Bíblia diz assim, se alguém está doente, você pode pedir para o irmão. Quando 2 ou mais
concordarem com alguma coisa aqui na terra, a Bíblia diz, é feito no céu. Seu irmão do seu lado é uma fonte de bênção, seu marido, sua esposa, tem que compartilhar, mas nós às vezes não reconhecemos como fonte de bênção. Nós não reconhecemos. Nós não temos discernimento espiritual. Nós não conseguimos ver as coisas. O que é discernimento espiritual? Vou explicar para vocês o que é. Discernimento espiritual é quando nós conseguimos ver as coisas com os olhos de Deus. Nós olhamos para as coisas com os nossos olhos humanos e nós dizemos às vezes assim, essa minha mulher não tem jeito. Não tem jeito. Esse meu amigo, não vou mais falar com ele porque não tem jeito. E nós começamos a nos mover pelo que nós vemos, pelo nosso próprio entendimento. Não temos discernimento espiritual. Não reconhecemos que os irmãos são uma bênção, que os filhos são uma bênção, que a esposa é uma bênção, que o marido é uma bênção. Não reconhecemos porque olhamos sem discernimento espiritual. Não reconhecemos que a igreja é uma bênção. Não reconhecemos que o pastor é uma bênção. E assim você pode ir contando coisas. Você pode ir dizendo as coisas. Não reconhecemos que a liderança é uma bênção. Nós temos toda uma liderança na igreja, mas nós não reconhecemos. Nós vivemos muitas vezes no nível da mediocridade, infelizmente. E isso acontece não só com aquele pessoal de Sunem, acontece com a gente também. Muitas vezes estamos no nível da mediocridade, vivendo um cristianismo no nível da mediocridade. Não conseguimos discernir as coisas. Não discernimos nada. Ficamos vivendo no natural. O segundo nível é o nível do reconhecimento. Esse é um nível maior. A Bíblia diz que o Eliseu passava por ali e um dia ela constrangeu ele a comer na sua casa. Constrangeu ele. Você só pode ser constrangido quando você não quer uma coisa. Quando alguém constrange você. Então, possivelmente, ela convidou o profeta disse, não se preocupe. E aí ela constrangeu. E aí, como ele viu que era realmente essa a vontade dela, ele ficou freguês cada vez que passava ali e entrava lá. Então, essa é a primeira coisa que acontece no nível do discernimento. A gente começa a reconhecer as nossas fontes de bênção. Esse profeta passava ali, talvez já tinha passado muitas vezes. Mas ela nunca tinha tentado. Mas um belo dia caiu a ficha. E ela falou, esse é um profeta. Eu vou dar de comer esse camarada. E aí cada vez que ele vinha, ele comia na casa dela. Então, é o nível do reconhecimento. Já reconhece as fontes de bênção. Sabe que o profeta é uma bênção de Deus. Sabe que os irmãos são uma bênção de Deus. O trabalho é uma bênção de Deus. Amados, quando a Bíblia diz assim, em tudo, repita comigo essa frase, em tudo, dai graças. Outra vez, em tudo, dai graças. Em tudo quer dizer o quê? Não fica nada de fora. Até nas coisas não muito agradáveis, sim. Até nas coisas que a gente acha que não é bom, sim. Até nas coisas que a gente acha que é o diabo que está fazendo, sim. Porque tudo é tudo. Você diz em tudo dai graças, em tudo dai graças. Então, às vezes, a gente não reconhece. Então, a gente não tem esse discernimento de reconhecer fonte de bênção. Às vezes vem sobre você uma tentação terrível, uma provação terrível, e você começa a chorar e reclama com Deus. Deus não me ama, Deus não me quer. Não consegue reconhecer que aquela aprovação é para você subir um degrau na sua vida espiritual. É uma promoção para vocês. Se você vê as provações na Bíblia, vocês vão ver que todas elas eram promoções. Leia a vida do Jó. Jó era um homem riquíssimo, feliz. Tinha filhas bonitas, filhos. Era um homem de Deus. Mas Deus tinha algo mais para ele. Porque a Bíblia diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jó amava a Deus. E Jó, depois de tudo que passou, naquela provação dele, a Bíblia diz que ele ficou 2 vezes o estado dele melhor do que era. 2 vezes mais rico, filhas lindas. Deus retribuiu tudo. Muito mais. Aquilo era uma promoção. Então, nós não temos discernimento espiritual, nós não entendemos as promoções chegando na nossa vida. Quando Eliseu
chegou na casa daquela mulher, chegou uma promoção para ela. E ela então começou a discernir a fonte de bênção. Então, amados, nesse estado, nesse nível do reconhecimento, a gente começa a discernir essas fontes de bênção. Veja o versículo 9. Disse ela ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vejo, entendi que é. Começou a ver, começou a ter discernimento espiritual. E ele falou: e se é um santo homem de Deus, eu quero que ele fique na minha casa. Eu quero que ele fique na minha casa. Mas às vezes nós não entendemos. Mas Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é nos tirar do nível que estamos. Nós temos que ter discernimento espiritual. Temos que reconhecer que os nossos irmãos são uma bênção. Que a igreja é uma bênção. Quantas vezes o pessoal sai da igreja e diz: essa igreja está muito chata. Eu lembro uma vez que alguém, quando nós estávamos lá na Quinto ainda, alguém disse assim, eu estava pregando sobre o reino de Deus no Evangelho de Mateus. E eu queria pregar o Evangelho inteirinho, porque o Mateus é o Evangelho do reino. Comecei no capítulo 1, e eu já estava lá pelo 13. Aí um abençoado do irmãozinho chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor não tem outra coisa para pregar, não? E se você ler o Mateus, você vai ver que nunca é a mesma coisa. São coisas diferentes. E eu sempre estava pregando coisas sobre o reino de Deus, mas diferentes. Aí eu olhei para o irmãozinho e falei: por que você está perguntando? Porque o senhor está pregando sempre a mesma coisa. Eu falei: se eu estou pregando sempre a mesma coisa, então você já está craque nisso, né? Então domingo que vem você vai pregar sobre o reino de Deus. Ele falou: não, pastor, não estou dizendo isso. Uma falta de discernimento espiritual na palavra de Deus. O que é que Deus está falando? O que Deus está querendo fazer? Gente, se você abrir o seu coração, até coruja abençoa você. Olha aqui a minha bênção. Nunca tinha pensado nisso na minha vida. Até coruja, até falta de sono para você é uma bênção. Porque eu abri meu computador, fui estudar, abri esse texto que eu já tinha pregado tantas vezes, que já preguei tantas vezes, e olha o que Deus acabou me falando. Dos níveis espirituais que nós podemos viver. Então, esse nível é o nível do reconhecimento. Nós reconhecemos. Reconhecemos que a igreja é uma benção, os irmãos são uma benção, o trabalho é uma benção, damos graças. Em tudo dai graças. Porque essa é a boa vontade de Deus para com você. Reconhecemos que Deus tem mais para nós. Não ficamos aí limitados. Às vezes ficamos assim limitados. Não, já temos, já somos. E aí, eu costumo dizer que uma coisa mais triste para mim é o cemitério. Não por causa de gente morta. Mas porque no cemitério tem gente que morreu e que tinha vindo nesse mundo para escrever poemas lindos que nunca foram escritos. Morreu com o camarada. Tinha gente que veio nesse mundo para fazer descobertas incríveis que nunca foram feitas. Morreu com ele e está no cemitério. É um lugar triste. Porque o cemitério é um lugar em que está cheio de coisas que nunca foram realizadas. E isso por falta de discernimento espiritual. Então, nós temos que sair do primeiro nível da mediocridade e começar a olhar para o que está ao nosso lado, seja o que for, seja a igreja, seja o nosso líder de célula lá, né? Seja o pastor, que às vezes é um chato, começar a olhar ele. Pode ser que Deus tenha, e Deus tem alguma coisa para você, pela vida dele. Começar a olhar para o seu irmão e saber que Deus tem alguma coisa para você. Começar a reconhecer as fontes de bênção que Deus tem para a nossa vida. Esse é o segundo nível que nós podemos viver, o nível do reconhecimento. Mas esse ainda não é o melhor nível. Porque vem o terceiro nível, que é o nível que Deus tem no coração para que eu e você vivamos. Nós precisamos viver no terceiro nível, que é o que vem agora. O terceiro nível é o nível da honra. O primeiro nível da mediocridade, o segundo nível do reconhecimento, o terceiro nível é o nível da honra. O que é honra? Até uma definição de honra eu tenho aqui. Simples. Simples. Honra é o reconhecimento mais o investimento. A mulher reconheceu que aquele era um homem de Deus e ela falou: vou fazer um quarto para ele. O que é isso? Investimento.
Honra é quando você reconhece a coisa, mas você não fica só no reconhecimento. Você faz alguma coisa. Você se move pela fé. Você abre o seu coração para servir. Então, isso é honra, é o nível da honra. Amados, eu e você fomos criados para viver no nível da honra. E a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honre o pai e a mãe. E daí a promessa é, para que se vá bem sobre a terra. Quem honra pai e mãe, vai muito bem sobre a terra. Gente, Deus está falando comigo. Agora, aqui. Já falou comigo lá no Brasil e está falando agora comigo aqui. Que eu nunca tinha pensado nisso. Um dia eu estava pensando sobre a honra. E eu pensei assim, caramba, desonrar o meu pai eu já desonrei muitas vezes. Mas eu nunca fiz nada para honrá-lo. E aí eu decidi, eu estava para ir para o Brasil, eu decidi que eu ia fazer alguma coisa para honrar o meu pai. E o aniversário dele, eu estava lá no aniversário dele, era dia 15, ele já está com Jesus. Ele foi meu filho na fé, eu fui o primeiro que se converteu em casa, ganhei meu pai, minha mãe, meus irmãos, família toda, para Jesus. Aí eu falei, é aniversário dele, eu vou fazer uma festa. Eu falei, vou pegar um daqueles bois lá da nossa criação, da nossa fazenda, e vou levar ele, meu pai, para matar o boi, e vamos matar alguns carneiros. Eu vou dizer para ele chamar a família inteira dele, parentes que faz tempo que ele não ouve, mandar um recado para todo mundo que venham para a festa, que vai ser tremendo. E o meu pai disse, e eu falei para o meu pai, ele disse, puxa vida, eu até construí aqui uma churrasqueira, eu vou inaugurar essa churrasqueira. Eu falei, que bom. Aí eu levei meu pai lá para a chácara para matar um boi, matamos os carneiros, e aí veio todo mundo, e o meu pai assando churrasco, aquela coisa tremenda, assando ali churrasco, fazendo churrasco, servindo, e todo mundo naquela alegria, não cabia gente em casa, a família é muito grande, gente que eu não via muitos anos na minha vida, estavam lá, e em janeiro meu pai faleceu. Em janeiro o meu pai faleceu. Faleceu de repente, porque ele tinha diabetes, e ele foi se internar no hospital por uma outra coisinha simples, e botaram um soro de glicose na veia dele. O açúcar foi para 800 e tanto, parou todos os órgãos, e ele faleceu. E agora o que o senhor está me falando é o seguinte, eu nunca tinha percebido, mas depois que eu fiz isso para o meu pai, a minha vida foi para um outro nível. Na área financeira, fui para um outro nível. Na área financeira, minha vida. Foi para outro nível. Depois daquilo, e Deus está falando, olha, você não tinha pensado nisso, mas eu estou te lembrando. Foi para outro nível. Depois disso, nós começamos a plantar soja, lá no Brasil, eu e meu cunhado, meu sobrinho, que é nosso engenheiro agrônomo, que cuida da fazenda para a gente, esteve aqui com vocês conheceram, um menino, muito joia, e estamos aumentando a plantação, e a coisa está indo muito bem, e tudo depois que eu honrei meu pai, a coisa começou a deslanchar. E eu nem faço nada. Eu estou aqui numa boa, pregando. Mas as minhas coisas estão sendo abençoadas por Deus. Por causa da honra. É o nível da honra. A gente foi criado para viver no nível da honra. Da honra para o seu irmão, da honra para o seu pai, da honra para a sua igreja, da honra para os seus amigos, da honra para os seus parentes. Honra. Deus é um Deus de honra e nós fomos criados para viver nesse nível de honra. Agora presta atenção, quero te dizer algumas coisas aqui tremendas sobre a honra. Quando a sunamita reconheceu que Eliseu era um homem de Deus, no versículo 9 ela diz, vamos fazer aqui um quarto mobiliado aqui em casa. Sabe o que aconteceu? O profeta chegava e comia na casa dela. Mas o profeta não tinha um lugar na casa dela. Quando ela construiu aquele quarto por profeta, sabe o que foi que ela estava fazendo em outra... Aleluia! Sabe o que ela estava fazendo em outras palavras? Ela estava construindo um ambiente profético. Ela tinha um quarto agora que era um ambiente profético. Então, quando você começa a honrar, você constrói um ambiente profético. Aquele quarto não ficava ela, não ficava ninguém, ficava o profeta.
Ela construiu um ambiente profético. Eu e você, nós fomos criados por Deus para construir nas nossas vidas ambientes proféticos. Você foi criado para construir ambiente profético na tua vida. Porque a Bíblia diz que nós somos profetas, sacerdotes e reis. E nós temos que criar um ambiente profético na nossa vida. Sabe por quê? Porque é o ambiente profético que traz para a nossa vida aquilo que Deus planejou para mim e para você. É o ambiente profético que faz isso acontecer. Deus tinha planejado para a vida daquela sunamita ter um filho. Nunca tinha planejado para ela morrer e nunca ter um filho. Mas esse filho chegou até ela quando ela construiu um ambiente profético na casa dela. Então, quando nós construímos um ambiente profético na nossa casa, nós criamos um ambiente onde fica o favor de Deus. A honra cria ambiente profético e traz o favor de Deus. Ela não estava pedindo nada, ela não queria nada. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica, estava feliz da vida, tinha o seu marido, que a amava, ela amava o seu marido, estava tudo bem. Tudo bem. Agora tinha mais uma coisa ainda, hospedava o homem de Deus. Mas um dia, depois que ela construiu esse ambiente profético, sabe o que acontece? Ela criou um ambiente de favor. O profeta disse assim: o que você precisa? Ela disse: não preciso de nada. Ela era humilde. Precisa que fale com o general a seu respeito? Não tem nenhuma causa para o general resolver. Precisa que fale com o rei, que a última palavra é dele, que você pedir ele vai fazer? Não preciso, estou feliz. Aí ela vai, e aí o que acontece? O profeta diz para o seu discípulo: o que é que ela está precisando? Você que está por aí, é mais observador, eu já estou meio velhinho, não observo muitas coisas. O que é que ela precisa? Ele falou: olha, eu vejo que o marido já é velho, passou da idade, e eles não têm filho. Ela precisa de um filho. Então, quando você constrói um ambiente profético, você constrói um ambiente onde está o favor de Deus. Ela não pediu, e ela agora vai receber o que ela não pediu. Isso se chama favor. Favor é quando você pede uma coisa que você não pediu, quando você ganha uma coisa que você não merece, que você não podia. Isso é favor. Quando você constrói um ambiente profético, você constrói um lugar de favor. Cria um ambiente do favor de Deus. Você vai ouvir a palavra que ela ouviu. O que posso fazer por você? Veja, está na Bíblia, gente. Salomão, um dia, estava lá orando e queria construir aquela casa, e construiu a casa de Deus, que é a mesma coisa que construir um ambiente profético. Ele construiu o templo. E aí quando fez aquela festa, aquela coisa tremenda, consagrou o templo ao Senhor, Deus aparece para ele em sonho e diz para ele: o que você quer que eu te faça? Gente, Deus aparecer em sonho para alguém e dizer o que você quer que eu te faça, é um cheque em branco numa conta que não tem limite. É um negócio que não tem como mensurar, não tem como medir. Deus perguntando para você: o que você quer que eu faça? Pense bem nisso, Deus perguntando para você. Ele é o Criador. Ele criou tudo do nada. Não existe nada que ele não possa fazer. Salomão. Porque Salomão tinha criado um ambiente profético e tinha entrado no favor de Deus. E aí ele vai orar e diz: Senhor, eu preciso de uma coisa, na verdade. Eu preciso de sabedoria para liderar esse povo grande que o Senhor me colocou como rei. Aí Deus vem para ele e diz: já que você não pediu a morte dos seus inimigos, porque isso era uma coisa importante para rei, não pediu riquezas, não pediu glória, eu vou te dar sabedoria como nunca alguém foi sábio como você, e tudo o que você não pediu eu acrescento. Hey! Gente, se isso não deixa você animado, desculpa, eu fico muito. Porque é um negócio tremendo. E qual é o... E sempre, talvez você sempre teve essa pergunta na sua vida: como é que eu chego nisso, pastor? Pois bem, você está ouvindo hoje um negócio por causa das corujas. Você está ouvindo como é que você chega nisso. Você tem que construir ambiente profético, você tem que sair da mediocridade. Você tem que começar no reconhecimento.
E depois, você tem que partir para a honra. Lembra o que eu disse sobre honra? Honra é reconhecimento mais investimento. Às vezes reconhece. Quem de nós não reconhece que Deus é Deus? Ah, Senhor, o Senhor é meu Deus. Agora pergunta, qual é o investimento que você está fazendo no seu Deus? Porque ela investiu no profeta. E quando investiu no profeta, ela criou. Ah, pastor, mas como é que eu vou investir no meu Deus? Ué, o seu Deus tem um coração que está clamando, que está chorando pelas pessoas que nunca viram, ouviram dele. Sabe como é que é o nome disso? Missões. Sabe como é que você investe no seu Deus? Investindo em missões, por exemplo. O Senhor tem gente que está... O coração do Senhor está partido por gente que nunca ouviu dele. E, entretanto, tem você que conhece lá pertinho, nunca abriu a boca para falar. Isso é investimento em Deus. Evangelismo é investimento em Deus. Porque o coração de Deus quer que ninguém se perca. Deus não criou um inferno para o ser humano. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para o diabo e os anjos dele, não para o homem. Quando Deus pensou em você, em todos os homens que existem, Deus estava pensando em ter uma grande família, de muitos filhos. Agora, quem em sã consciência quer um filho no inferno? Deus também não quer. Então nós precisamos investir. Investir. Porque reconhecimento, mais investimento é a honra. Nós precisamos honrar o nosso Deus. E tem até o versículo de Provérbios que a gente sempre lê aqui, honra o Senhor com os seus bens. Provérbios 3:9 parece, por lá. Então, é um ambiente, cria um ambiente profético. Quando você cria isso, você cria um ambiente do favor de Deus. Você vai ouvir o que eu posso fazer por você. Agora, quando você cria um ambiente profético, você entra no nível da honra, você tem direito a milagres. Quando você cria um ambiente profético, você entra no nível da honra, você tem direito a milagres. Aí você pode dizer, pastor, nunca tive nem um milagrinho na minha vida, assim, pequenininho. Nunca tive, pastor. Não é porque Deus não tem milagre para você. É que você não criou um ambiente profético, não entrou no nível da honra. Porque quando você cria isso tudo, você cria um ambiente de milagres. Um ambiente de milagres. Então aí está lá o profeta sentado lá na sua cama, talvez lendo, e aí ele... Puxa vida, essa mulher tem me honrado e eu nunca tenho honrado ele. Sabe que tem um versículo na Bíblia que Deus diz assim, aos que me honram, eu honrarei. É um versículo na Bíblia. Então, às vezes Deus quer honrar a gente, mas a gente não está nesse ambiente de honra, de honrar a Deus. Aí como é que vai ser honrado? Aí o profeta diz assim, o que ela precisa? Aí ela falou, não preciso de nada. Porque ela achava que o que ela precisava era impossível. Se que você precisa, meu irmão, minha irmã, é impossível, eu tenho uma notícia para você, com base na Sunamita, essa mulher aqui da Bíblia. Não há impossíveis para Deus. E para você tomar posse disso, para você entrar nisso, você precisa criar um ambiente de honra. Tem que primeiro começar a reconhecer e depois investir no seu Deus, criar um ambiente de honra. Ai, pastor, mas como é que eu invisto em Deus? Bíblia, começa a ler a Bíblia. Lê a Bíblia e investe. Por que você acha que Deus deixou essa palavra para você aqui? Para que ficou? Para você ler, está escrito lá, guarda no teu coração a minha palavra. E ficou, esse é um investimento em Deus que você faz. E a oração, orai sem cessar. Por que você acha que Deus deixou isso? É um investimento em Deus. É investimento. As coisas que você faz, que Deus mandou fazer, a tua obediência é investimento em Deus. Pronto, eu disse. A tua obediência é investimento em Deus. Então você cria um lugar para milagres. Ela disse, o que eu preciso não vou ter mesmo. Meu marido já passou da idade. Nem sexo a gente não tem mais. Já passou da idade, está velho. Aí o Eliseu disse, você que pensa, com Deus, daqui 1 ano eu vou passar aqui e você tem um filho. Ela falou, não minta para mim, não minta para mim. Lembram de Ana, a mãe de Samuel?
que era estéril, não podia ter filhos. O que ela fez? O que Ana fez para ter o Samuel? Ela fez isso. Ela criou um ambiente. Através da oração, você cria um ambiente profético. E ela decidiu investir em Deus. Ela disse, se me der um filho, eu trago para o Senhor. Investimento em Deus. E Deus queria o profeta. E ele foi um tremendo homem de Deus, um profeta, Samuel. Uma mulher que era estéril. Então, sabe, amados, nós precisamos começar a reconhecer as coisas. E daí não ficar no reconhecimento. Precisamos começar a fazer um investimento naquilo que a gente está reconhecendo. Ok? Precisamos ouvir o que Deus tem para a gente. Porque quando nós construímos esse ambiente, quando nós construímos esse nível de honra, nós temos direito ao milagre e a gente agarra o milagre. E ela teve o seu milagre. Mas aí sabe do que acontece? Ela passou um tempinho e o filho morreu. Morreu. O filho dela morreu. Aí ela pensa assim, ai Senhor, eu vou falar com o profeta. Eu não pedi, o profeta disse, e se o profeta disse que eu ia ter um filho, eu não tive um filho para morrer. Foi o meu sonho se concretizando. E agora o meu sonho que eu tinha de ser mãe, agora morreu. Morreu o meu sonho. Eu quero falar com você, talvez você tenha sonhos que morreram. Talvez você pense assim, não, já foi muito longe, meus sonhos já morreram. Deus é um Deus que ressuscita sonhos. Aí ela vai então conversar com o profeta, ela busca o profeta. E o profeta não tem o discernimento. E então quando ela diz para ele o que é, ele manda a vara. Deus não quer usar varas para fazer coisas para você. Deus quer usar pessoas. Deus quer usar pessoas para ressuscitar os teus sonhos. Deus vai usar pessoas para ressuscitar os teus sonhos. Eu quero agora, em nome de Jesus, que você pense num sonho teu, que você pense que é impossível. O que já morreu. Porque você não só tem direito a um milagre, mas você tem direito à ressurreição dos teus sonhos. Você tem direito à ressurreição dos teus sonhos. Não só direito a um milagre. Deixa eu dizer para você. Pensa agora num sonho teu que já morreu. Ou que você considera impossível. Um milagre. Deus vai te dar. Porque Deus é o Senhor de toda a terra. Deus é Senhor dos reis, dos governadores. Deus é Senhor de todas as terras. Se você criar um ambiente profético, se você discernir, se você reconhecer, se você criar um ambiente profético, você está criando, se você criar um ambiente de honra, você está criando um ambiente para o teu milagre. E você está criando um ambiente para ressuscitar os teus sonhos. Aí vem o profeta. E o profeta chega lá, ele está mortinho, o menino não tinha nem... E a vara lá em cima do menino, ele tira a vara, põe a mão na mão do menino, sua boca na boca do menino, seus olhos nos olhos do menino, deita sobre o menino. E sabe, volta o aquecimento. Era um cadáver já... Estava assim, totalmente já sem jeito. Porque era um cadáver que já estava frio. Aí volta primeiro, a Bíblia diz, o calor. Se o teu casamento perdeu o calor, deixa voltar o calor. Se os teus negócios perderam o calor, deixa voltar o calor. Se a tua família perdeu o calor, deixa voltar o calor. Deus quer ressuscitar. Deus quer ressuscitar os teus sonhos. Deus quer ressuscitar. Nós é que colocamos os limites. Não coloque limite para o seu Deus. Não coloque. Não faça isso. Construa esse ambiente. Reconheça. Saia da mediocridade. Comece a reconhecer as coisas. Comece a reconhecer tuas fontes de bênção. Aquilo que você pensa que não é, creia que é. Comece a construir um ambiente profético na tua casa. Comece a construir um ambiente de honra. Porque aí você tem direito a milagre e a ressurreição. Quem já entrou no nível de honra tem direito à ressurreição de sonhos. Tem direito à ressurreição de milagres. Milagre vai acontecer pela segunda vez.
Vai acontecer quando não tinha jeito, e depois que morreu também não tem mais jeito, já está frio, vai acontecer outra vez. Deus repete milagres. Não interessa a circunstância. E aí eu tenho 3 perguntas aqui para deixar para você pensar nelas. Em que nível espiritual eu estou vivendo? São 3. Estou vivendo no nível da mediocridade, não reconheço nada. Estou vivendo no nível do reconhecimento, mas estou só reconhecendo. E ainda estou olhando, reconhecendo. É de Deus, é de Deus, é Deus, mas não estou fazendo nada. Ou estou vivendo no nível de honra, que é o reconhecimento mais o investimento. Aonde eu estou vivendo? Qual nível? Quais as 2 maiores coisas que me impedem de viver no nível da honra? Quais as 2 maiores coisas que me impedem de viver no nível da honra? Porque tem coisa impedindo. Quais as 2 maiores? Não pegue mais que 2. 2 já está bom. Pega as 2 maiores. Depois você vai pegando as outras 2 e assim por diante. Até você não ter mais nenhuma para pegar. Quais as 2 maiores coisas? A última pergunta. Quais as 2 maiores coisas que eu vou fazer para viver no nível de honra? Porque o cristianismo não é só você se livrar do inconveniente, mas é você fazer o positivo. O que eu vou fazer? Vou depender mais de Deus. Vou orar mais ao Senhor. Vou me dispor mais ao Senhor. O que eu vou fazer?